Começa agora, Manhã Boa Nova. Notícias do dia, variedades e espiritualidade na sua manhã. Bom dia para você que está ligado no programa Manhã Boa Nova desta segunda-feira. Estamos ao vivo pela Rede Boa Nova de Rádio e pela TV Mundo Maior. Hoje, 26 de março de 2018, eu, Vanessa Cavalcante, já desejo para você uma ótima semana. Estamos aqui com muita notícia, informação, espiritualidade e alegria para você. Fique ligado e ligado aí no nosso programa que tem muita coisa boa hoje, tá bom? E vamos começar pelos nossos destaques do dia, porque o Ministério da Saúde anuncia a imposição de mãos entre 10 novos procedimentos no SUS. E um professor que ensinava computação na lousa ganha computadores. Também falaremos do papel da educação no processo de evolução do ser humano e teremos a entrevista com o Dr. Alex Meller. Ele é urologista e fala sobre a insuficiência renal crônica. O que você acha sobre esses temas? Envie para nós a sua opinião no 0 operadora 11 98575 9580, que é o nosso WhatsApp. Você pode aí salvar esse número no seu celular e participar. Também estamos ao vivo pelo Facebook. Nossa página é facebook.com/TV Mundo Maior. Você vai lá curtindo, compartilhando também, enviando suas opiniões, sua pergunta também para os nossos comentaristas aqui de hoje. Participe lá pelas nossas páginas, nossas redes sociais. É muito bom ter a sua participação, saber o que você acha dos temas, sugerir alguma coisa também, que é muito bacana. Eles estão sempre por aqui para comentar. A trabalhadora do Centro Espírita Fonte Viva, Adriana Fukuda. Bom dia. Bom dia, Vanessa, Hildo. É sempre um prazer começar a semana aqui com esse aprendizado que o programa traz, né? Tudo bom? Tudo bem. Você participou de uma corrida mais especial esse fim de semana, né? Foi uma corrida temática, que ela é da Olga Cos, que é o Instituto de Inclusão Cultural do Autismo, né? Então, ali esse trabalho que é feito por esse instituto tem essas corridas que correm 2 vezes ao ano. E tem uma adesão muito grande, né? Porque isso reverte para o instituto. Ah, que legal. O trabalho que é realizado. Eles também estavam ali correndo conosco, ou participando de uma caminhada, mas estavam conosco. Porque tem a relação com o dia da síndrome de Down? Sim, esse tem. De hoje, né, que foi, acho que foi dia 20, se não me dia engano. 21 de março. Isso. Então, o domingo foi reservado para realmente linkar, né, essa informação para todos que participam, sabem, eles gostam da causa, né, eles aderem com muito prazer. Que legal, um beijo para todo mundo, muito bacana, né? Hildo Rosa está aqui também, psicólogo, comunicador. Bom dia, Hildo. Bom dia, meninas, bom dia a todos que nos ouvem, uma satisfação, mais uma manhã juntos. E você, tudo bom? Final de semana? Graças a Deus, tudo em ordem. Curtiu aí em o calorzão? Vocês família. gostam do calor? Eu adoro. Adriana? Eu prefiro, adoro. né? Eu também. Eu sou muito fã do frio. A maioria dos nossos comentaristas aqui, a gente faz essa pesquisa, né? E eu adoro também. É isso aí, quando o sol vai embora, eu já fico com saudade. Vamos começar o nosso programa de hoje com o quadro Você Sabia? As informações do Celso Santos aqui no Manhã Boa Nova. Confira. Você sabia? Com Celso Santos. Olá, ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio e telespectador da TV Mundo Maior. O tema desta semana, bom humor. E você, sabia que antes de mais nada, para aprender é preciso um desejo de mudança? É isso mesmo. Sem o desejo de melhorar e enxergar a vida de forma positiva, não dá para obter nenhum sucesso. Se você já optou por ser uma pessoa mais bem-humorada e positiva, parabéns! O primeiro e mais importante passo já foi dado. Agora, que tal algumas sugestões para melhorar ainda mais a sua vida? Primeira, procure exercitar o positivismo logo ao acordar. Ainda deitado, pense em coisas boas e encare os problemas, que com certeza terá, como sendo apenas um pequeno obstáculo para o seu crescimento. Decida encará-los desta forma logo pela manhã, todos os dias. Segunda sugestão, não leve tudo a ferro e fogo. Mesmo tendo atitudes positivas e procurando ter bom ânimo, os problemas continuam em vários aspectos da vida, é normal para todos.
O segredo é escolher não dar tanto valor para eles. Terceira sugestão: procure se olhar no espelho pela manhã. É isso mesmo. Olhe e crie um plano de ação para ter um dia feliz. Você é a única pessoa que poderá decidir isso por você. Quarta sugestão: seja educado. Faça com que a educação com as pessoas à sua volta seja uma simples atitude. Crie um ambiente mais leve e mais agradável. Quinta sugestão: ria mais. Rir é um bom remédio para combater o mau humor e o negativismo. Ria de si mesmo. Quando sorrimos, nosso organismo libera substâncias que dão a sensação de bem-estar e nos fazem sentir bem e felizes. Sexta sugestão: reserve um tempo do seu dia para fazer algo que goste. O tempo dedicado a uma atividade prazerosa melhora o humor e traz uma sensação relaxante, ideal para manter o bom astral. Sétima e última sugestão de hoje: não desanime, persevere. Será normal em alguns dias se sentir menos disposto a exercitar o bom ânimo, mas pense que se trata de um exercício e, como tal, deve ser feito diariamente para dar resultado. Amigo ouvinte, amigo telespectador, coloque em prática estas sugestões durante todos os dias e perceberá que a vida vai se tornar mais simples e muito mais feliz. Amanhã, aqui no Manhã Boa Nova, no quadro Você Sabia, mais informações sobre bom humor. Forte abraço e até amanhã. Amanhã está de volta, Você Sabia? E o Ministério da Saúde anunciou a inclusão de 10 novas práticas integrativas e complementares para pacientes no Sistema Único de Saúde. Os tratamentos utilizam recursos terapêuticos baseados em conhecimentos tradicionais voltados para curar e prevenir doenças como depressão e hipertensão. Com as novas atividades, ao todo, o SUS passa a ofertar 29 procedimentos à população. Segundo o ministro Ricardo Barros, há 12 anos o Ministério contemplava somente 5 práticas. A informação foi divulgada durante a abertura do primeiro Congresso Internacional de Práticas Integrativas e Saúde Pública, realizada no Rio de Janeiro. Alguns dos procedimentos inclusos são a apiterapia, aromaterapia, bioenergética, constelação familiar, entre outros. O que vocês acham aí dessa iniciativa do Ministério da Saúde? O que você acha, Hildo? A gente está num caminho de humanizar todas as áreas do conhecimento humano, né? Entretanto, ainda há muita resistência, porque nós temos, a princípio, uma formação extremamente tecnicista, medicamentosa e, entre aspas, prática. E aí, à medida que você vai trazendo uma proposta nova como estas, é natural que se apresente muita resistência. Mas também é desejável que a gente realmente vá avançando para esse processo de humanização da saúde, porque quando você faz um trabalho com gestantes, por exemplo, e tem uma abordagem como essa, ajuda demais a tranquilizar. E se o paciente faz parte do processo, a gente sempre vai ter um resultado mais positivo. Porque às vezes você chega ali e é tratado como um simples organismo, e não como uma pessoa, como uma integridade como um todo. Aqui você já é tratado de uma outra forma. Você é visto como um todo, e não só como uma doença, uma patologia ou uma questão a ser resolvida. Adriana? As terapias integrativas, que é assim que eles colocam, né? Nós temos já várias delas sendo aplicadas nos CAPs, por exemplo. As pessoas ficam lá o dia todo, elas têm problemas de depressão, ligados à questão de vício, descontrole, né? De alguma questão de abuso de álcool, coisas assim. E no CAPs essas pessoas são tratadas com várias terapias integrativas. Então, elas têm ocupação desde artes, né, música. Isso realmente traz uma outra perspectiva àquele que é tratado. Embora você tenha agora uma inclusão de várias outras e que seriam aplicadas, talvez, em postos de saúde. Tem uma dificuldade ainda muito grande, porque você, ao contratar o profissional, né, qual que seria? Ele tem que estar cadastrado
num centro de holístico, alguma coisa assim, acho que tem um registro que é aceito como, né, holístico. Mas qual é os órgãos regulamentados? Então, tem uma série de situações ainda, tanto que essa portaria não é atual, ela já tem um ano, ela é de março de 2017. É que agora está sendo divulgada. E desde então você não sentiu ainda essa organização dessa proposta a nível de aplicação. Você tem algumas das propostas ali, como a quiropraxia, já tem até faculdade, né, de formação universitária. Você tem outras que você já tem umas escolas, como a de música, né, e por diante. O reiki também se enquadra, o profissional tem que ser cadastrado nesse órgão, né, regulamentador. É difícil você ainda entender como que você faria uma avaliação da pessoa que passaria por isso, quantas sessões, qual seria o objetivo, quais seriam os casos permitidos. Então, até para quem é orientador dos postos, né, e da rede pública, como ele vai indicar? Né? Quais os casos que ele pode indicar que está autorizado? Então, a portaria ela foi criada, mas ela não está bem detalhada, no sentido de aplicação na prática, e ela tem limitação desses órgãos certificadores, até como você vai, né, fazer a contratação desse profissional. Agora, eu vejo uma diferença para toda a proposta do passe, que é aplicado nas casas, porque o profissional aí, o reiki, ele diz que você recebe essa energia do universo e você dá ela de graça, mas o seu tempo de profissional, o seu tempo de trabalho, você cobra, né? O passe espírita, nós temos aí essa mesma função de receber essa energia, aplicar sobre, né, nosso organismo, que é adequado àquele que recebe, por isso que tem que ter o medianeiro, né? E não dai de graça o que de graça recebeste. Foi isso que nós fomos orientados, né? Dai a César o que é de César. Isso não é de César, não é da matéria, né? Não é dos homens. Então, tem todas essas questões que tem que se pensar ainda. O resultado prático de algo que a gente realmente entende que o homem tem que se interiorizar para compreender, e talvez desta maneira está muito sendo exteriorizado apenas, e não interiorizado. A imposição de mãos, ela ajuda a prevenir doenças? O passe, que como nós conhecemos, porque só a imposição de mãos, se ela não tiver todo um conceito realmente de envolvimento naquele momento, ela não tem função. A fotoquília mostra isso. Se você colocar a mão sobre alguém e não pensar em nada, não acontece nenhuma mudança na sua aura. Mas se você realmente estiver em todo o seu processo de interiorização, exteriorizando aquilo que você realmente soube transformar em você, as mãos, elas modificam na fotoquília. Isso mostra a eficiência energética do passe. Por isso que talvez essa formação profissional de algo que deve ser tão moral é que me preocupa. Hildo? É uma questão importante, todos os aspectos que a Adriana está levantando aí. E isso é muito bom porque os profissionais, as classes aí representadas vão se organizando mais e brigando pelo espaço, e provando a eficiência, cada um da sua técnica, da sua abordagem, porque quando a gente começa a incluir qualquer processo novo, é sempre assim. Na minha área da psicologia também são batalhas hercúleas para você conseguir um espaço de atuação. Porque a métrica a ser construída, ela é muito difícil de ser comprovada. Né? Você não tem nenhum exame na face da Terra que prove que uma pessoa é depressiva. Verdade. Por mais que ela esteja ali num estado lamentável, deplorável, é uma batalha até hoje a gente provar que aquele paciente é depressivo, afastá-lo do trabalho ou qualquer outro procedimento. Mesmo então, com tantos avanços aí. Mesmo com todos os avanços, mesmo com todo o reconhecimento que a psicologia já tem, a briga não é muito diferente dos colegas que estão chegando agora, não. Então, a questão de como você se organiza, cada classe, cada representante aí da sua área, para que ganhe cada vez mais espaço. Com certeza. Tem algumas pessoas que verdadeiramente elas têm o poder de curar pelo simples contato aí, este poder, ele foi oferecido por Deus ou a pessoa que pediu? A gente está falando aqui de magnetismo, né? Algumas pessoas, é muito gratificante estar em contato com elas, porque elas te envolvem em alegria, bom ânimo, enfim. Se você pensar, quando Cristo caminhava em matéria junto a nós, ele realmente trazia em si essa condição.
A simples presença dele já transformava toda a aura daquele lugar, daquelas pessoas, enfim. Alguns de nós, uma proporção menor, carregamos essa característica, né? Gente que chega, que anima, que motiva pelo simples fato de estar. Mas algumas pessoas trazem uma mediunidade assim mais ostensiva como uma questão de prova, né? Uma mediunidade de prova, e outras o fazem naturalmente porque já conquistaram essa condição. Então, não necessariamente elas estão sendo testadas, mas elas efetivamente, moralmente, já conquistaram essa condição. Adriano? A codificação espírita mostra que esse tipo de mediunidade é rara, a mediunidade de cura, né? Eu lembro de uma vez uma pesquisa que foi feita e ela perguntava qual é dos super-heróis que tem no cinema, qual deles que a pessoa gostaria de ser. E justamente era aquele que curava. Você queria ser? Não, todos, né, queriam ser. Todos. A maioria porque você curar alguém é um sentimento que realmente mexe, né? Talvez curar a si mesmo também, né? Então, mas era disparado, a escolha das pessoas era a cura. Então, seria um superpoder, né? Então, a mediunidade de cura, segundo os espíritos, é muito rara. Nós temos assim essa propriedade de interagir com as pessoas nessa parte nossa fluídica, né, vem do mesmerismo todo esse processo, e em associação com uma atividade espiritual que se faz junto ao nosso trabalho, há uma potencialização desse processo, porque magnetismo todos temos. Então isso, como o Hildo falou, né, alguns mais, outros menos, por merecimento ou por provação. Isso pode ter uma interferência, mas a cura, como alguns, nós tivemos Rasputin no passado, né? Ele foi levado lá pelo Czar, curando seu filho, que era hemofílico, e fez outros tipos de cura. Ele era realmente um médium de cura, ele tinha essa facilidade fluídica nele, né? Então, independente da qualidade moral que o acompanhava, né? Porque é isso que se distingue quando o médium é de cura, realmente ele pode interferir. Já nossos fluidos magnéticos, eles têm interferência também com a questão da nossa saúde, com a questão do nosso preparo mental. E há, sim, ali, que nós chamamos de uma intoxicação dos fluidos, ou pelo lado bom ou pelo lado mal. Né? Então, isso aqui é a troca constante que fazemos entre as pessoas, só que num trabalho de reiki ou de passe, ele é canalizado. Existem técnicas até que são potencializadoras desse trabalho, e por isso que tem que ter uma observação que todo esse processo depende muito da sua qualidade, do processo moral e de cuidados que a pessoa tem consigo mesma. Por isso que tem que sempre ter um cuidado com todo esse trabalho que está sendo feito. Com certeza. Vamos agora para participações. A sua participação no Facebook é muito importante. O que você acha sobre esses assuntos? Essa mediunidade, a mediunidade de cura. O que você pode falar para nós sobre isso? É algum fato que aconteceu, né? Para compartilhar aqui conosco. Nosso Facebook, facebook.com/TV Mundo Maior. A Ju Maris já está desejando um bom dia para todo mundo. A Shirley Menezes, de Cosmorama, interior de São Paulo. E bacana, um beijo para você. Carlos Portela, TV Mundo Maior, consciência das diversidades. Olha aí, é isso aí, né, Hildo? Todos aqui representados. É isso mesmo. Um beijo para você. Yara Jordão, bom dia. É aniversário da minha sobrinha, parabéns a ela, Mariana, somos da Moca. Beijo para você, beijo, parabéns. Mari. Parabéns, tudo de bom. Rosemary Salles também mandando um bom dia para todo mundo. O Xandão Silvestre também. E a Marilene Camilo diz bom dia, ótimas reflexões. Bom para começar Obrigado. O dia, né? Um beijo para você. Vamos pro intervalo, voltamos bem rapidinho, tá bom? Até já. O que existe além do que já foi tratado sobre o amor? Já interpretei e dei vida a inúmeros personagens, mocinhos, vilões. Você que acompanhou a minha carreira pode ter se identificado com alguns desses personagens. Hoje eu venho aqui não para interpretar, mas para convidar você para ser um personagem do bem. Ajude as Casas André Luiz para que possamos juntos continuar cuidando do deficiente. Uma casa com mais de 2.000 mocinhos que precisam da sua ajuda.
dia 21 de abril, acontece no Internacional Eventos, em Guarulhos, o 16º encontro Amigos da Boa Nova. O tema central, reconexão com o Cristo. O grande objetivo desse evento é fazer com que nós nos religuemos à mensagem de Jesus. Comunicadores da TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova, diversos palestrantes renomados estarão presentes para dividir com você a grande experiência de reconexão com o Cristo. Então nós convidamos você para participar conosco. Dia 21 de abril, 16º Encontro Amigos da Boa Nova, no Internacional Eventos, em Guarulhos. Um evento imperdível para você estar conosco, participar, estudar e aprender mais. Contamos com a sua presença. Leve paz e harmonia para dentro de sua casa com a prática do Evangelho no Lar. Com esta obra, você poderá esclarecer suas dúvidas de como, onde e por que realizar esta reunião de estudo, trazendo mais equilíbrio para a sua família. Evangelho no Lar, um livro da Mundo Maior Editora. Informações 0 operadora 11 4966 5775 ou acesse www.mundomaior.com.br. Há 70 anos, a Força Expedicionária Brasileira desembarcava na Itália para lutar na Segunda Guerra Mundial. Em um cenário de batalhas, soldados corajosos enfrentam os horrores da guerra, amparados por espíritos de luz. O reencontro de heróis, lutando para vencer. Conheça nas entrelinhas deste romance a verdadeira história por trás da guerra. Diante de lembranças marcantes, renasce um amor verdadeiro que transcende o tempo. Informações, ligue 11 4964 4700 ou mundomaior.com.br. Como compromissos de vidas passadas podem interferir em nosso presente? Marcados pelo passado, O Amor Foi Mais Forte, romance de Lourdes Gagete, um casal apaixonado sofre interferências na concretização de seus planos, trazendo à tona muitos sentimentos. O entrelaçar de uma história intrigante sob o olhar abrangente da reencarnação. Informações 0 operadora 11 4964 4700 ou pelo site www.mundomaior.com.br. O leitor também encontra essa e outras obras da Mundo Maior nas principais livrarias do país. Manhã Boa Nova de volta, e você que está aí na nossa companhia, na nossa sintonia, tem algum familiar que sofre com alcoolismo? Não desista, viu? Dê uma chance para quem você ama, para quem você conhece. Conheça hoje mesmo o Alero Drink. Mas quem vai falar sobre isso é a Tânia Plácido, que está aqui nos nossos estúdios. Bom dia, Tânia. Bom dia a todos. Bom dia para você de casa, tudo ótimo. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigada. Conta um pouquinho mais para nós aí do Alero Drink. Gente, o Alero Drink é fantástico. Por quê? Porque às vezes a gente percebe até um adolescente que começa a beber demais. Hoje em dia tá muito assim, né? Os adolescentes, eles começam a beber e bebem demais. E olha, o Alero Drink é usado por clínicas no mundo inteiro. Então você imagina, são 15 gotinhas por dia. Você coloca na água, não fica cheiro, não muda a textura da água, a cor, nada. Você coloca, a pessoa não vai perceber. Então, de repente, você é avó, mãe, tia, uma madrinha, ou se você é o pai mesmo que percebeu o seu filho, volta da balada, aquele cheiro de bebida, o perigo, né, de um acidente, a gente fica tão nervoso, tão preocupado, ou se você já tem alguém na sua família que tem esse problema do alcoolismo, a gente fala com muito amor, com muito cuidado, que é para você realmente transformar essa situação na sua vida. Por isso que a Alero Drink traz com alegria. Gente, é fantástico. Você 15 gotinhas por dia e acabou. Por que que faz efeito? Porque ela entra na corrente sanguínea da pessoa. E aquilo vai fazendo com que a pessoa tenha aversão à bebida alcoólica. Ela não consegue mais beber. Ela até pode ter a vontade no começo. Depois ela vai começar a rejeitar. E nem vai saber por quê. Só sei que ela vai falar:
Não quero hoje, não quero amanhã. E quando vê, acabou. Não tem mais o problema do alcoolismo e da bebida. Se você tem esse problema na sua família, não deixa isso se alongar. Já liga agora, aproveita, a gente está com o telefone aqui, é o 0800 540 0001. São 3 zeros e o 1 no final. É 0800 isso, né? 580. 580, desculpa. 0001. 0800 580 0001. E tem Facinho. aí um desconto? Como é que é? Claro que Promoção? tem. Olha, você ligando agora, fala que você está assistindo aqui, tá? No programa. Você vai levar um desconto de 10%. Você pode dividir em 10 parcelas. O preço é muito bom, é facilitado e o melhor de tudo é o que você vai ter nesse retorno, que é o quê? Saúde, qualidade de vida, show problema de alcoolismo, show às vezes fica com esse clima em casa, sabe? Acontecem brigas por causa disso. Infelizmente é muito comum, né? Muito comum. E às vezes a pessoa não gosta de falar isso com ninguém. A pessoa não coloca isso pra fora. Então, discretamente você vai lá, 15 gotinhas e acaba com o problema. Vamos repetir o telefone? Vamos lá. 0800 580 0001. É isso mesmo. Só liga. É isso mesmo, a Lerofarma, né? Lerofarma. A empresa, pensando na família brasileira. Obrigada, Tânia, obrigada a por ter você. participado. Bom dia para vocês. Até a próxima. E agora a gente vai com a Eliette Ribeiro. Ela falou com o Dr. Alex Meller. Ele é urologista e ele fala sobre a insuficiência renal crônica. Vamos conferir. Obrigada. Entrevista com Eliette Ribeiro. Este ano, o tema do Dia Mundial do Rim é Saúde da Mulher, cuide dos seus rins, uma vez que a insuficiência renal crônica é a 8ª causa de morte entre as mulheres no mundo. Quem traz informações é o urologista do Hospital Santa Paula, Dr. Alex Meller. Dr. Alex, por que as mulheres são as principais vítimas da insuficiência renal crônica? A insuficiência renal crônica, ela acomete principalmente os pacientes que sofrem de pressão alta, diabetes e algumas outras doenças um pouco mais raras. Porém, as mulheres podem apresentar uma relação maior de insuficiência renal associada a essas mesmas doenças ou, eventualmente, algumas alterações hormonais que podem aparecer em algumas doenças estritamente femininas. Um exemplo dessas doenças é, por exemplo, doenças que envolvem o ovário, a síndrome de ovário policístico e outras doenças do ovário, que pode afetar a cascata hormonal que a mulher produz nesses órgãos e aí acaba afetando o rim. E, doutor, como se caracteriza aí a disfunção renal? Normalmente, a paciente que sofre de insuficiência renal, ela passa primeiro a ser identificada através de exames laboratoriais, porque a perda da urina e da formação urinária, ela demora mais tempo para acontecer. Então, os primeiros sinais e sintomas, muitas vezes, são inchaços no corpo, ou a percepção de que a pessoa está urinando volumes menores, apesar de ingerir a mesma quantidade de líquido. Então, esse paciente vai passar por exames de sangue, e os exames de sangue, muitos deles bem simples, já são o primeiro sinal, indício, de que você está tendo uma perda de função renal. E, doutor, é possível prevenir aí o desenvolvimento de doenças renais? Sem dúvida. Na verdade, a primeira prevenção passa por uma orientação de condição mais saudável de vida, que aí a gente está falando de prevenção de pressão alta, prevenção do diabetes, prevenção de algumas outras doenças e hábitos nocivos, como, por exemplo, tabagismo, alcoolismo e etc. A partir daí, você pode falar em prevenção, prevenindo que você tenha, por exemplo, o cálculo renal, que pode ser uma causa de perda renal. No caso das mulheres, fazendo check-ups hormonais com os ginecologistas, saber se ela tem alguma alteração que possa justificar uma alteração renal também. Outra prevenção importante é não usar antibióticos e anti-inflamatórios sem orientação médica, porque alguns deles são nocivos ao rim, então você também deve ficar atento a esse tipo de remédio, especialmente anti-inflamatórios que são muito utilizados para alívio de dores musculares, etc. Quando é indicado aí a hemodiálise? Então, a
A gente classifica a insuficiência renal de acordo com a sua gravidade. E quando a insuficiência renal é mais grave, e aí tem alguns parâmetros técnicos que não vale a pena ser citados, mas você vai classificar com grau de gravidade e indicar hemodiálise quando você está com grau mais avançado de disfunção renal. Os nossos rins, eles vão perdendo a função, lógico, depende da causa, mas a maior parte delas, eles vão perdendo a função gradativamente. Então, o paciente é diagnosticado com insuficiência renal mesmo quando ainda o rim funciona, só que já está funcionando com um déficit. Aí, conforme esse déficit evolui, você vai usando parâmetros numéricos mesmo para saber o quanto o rim está ainda funcionando, e chega num momento que normalmente é 20% de função ou menos, a gente precisa instituir a diálise, porque a diálise, na verdade, faz a função do rim, que não está conseguindo literalmente filtrar todo o nosso sangue. E, doutor, quando é necessário partir para o transplante de rins? Então, a indicação para hemodiálise é a mesma do transplante, geralmente. É claro que existem casos particulares, mas para responder de forma geral, de modo geral, quando o paciente tem indicação de hemodiálise, ele já é um candidato a transplante. E aí, é claro que isso passa por ter ou não ter um doador disponível para esse transplante, ou se você não tem um doador, você vai entrar na fila de transplantes, que é uma fila nacional e que é super bem organizada. Isso mesmo, agradecemos aí a participação do Dr. Alex e recentemente a história de Oura Kiwaju, professor de uma escola em Gana, na África, viralizou nas mídias devido a ensinar seus alunos a utilizarem o Word, que é um programa de edição de texto da Microsoft, mesmo sem computador. Depois dessa repercussão no mundo inteiro, ele poderá ensinar seus alunos a usarem um computador de verdade. Além de ele ter recebido muitas doações de pessoas que se comoveram com a sua história, a própria Microsoft disse que forneceria computadores novos para ele. Além disso, a empresa levou o dedicado professor até Singapura, onde teve um importante evento educacional, e chegando lá, ele ganhou seu próprio computador para ajudá-lo em suas tarefas e aulas. Mas isso ainda não é o suficiente, já que o Oura já foi indicado e muito provavelmente ganhará o prêmio de melhor professor nacional em Gana, que premia o vencedor com uma casa de 3 quartos no lugar que ele escolher. Bacana, né? Uma pessoa aí tão esforçada e empenhada em levar a educação para os jovens do seu país realmente merece ser recompensada, Adriana? Eu não diria recompensada, mas dado a ela recursos para que ela continue esta obra que é imensa. Eu vi essa matéria há algum tempo ali na rede social, achei fantástica. Realmente ele pegou um quadro negro de uma sala muito simples e ele desenhou toda uma tela do programa Word explicando o que era em cada campo ali. Então, os alunos anotando, eles não vão ter acesso ainda, né, porque só depois é que a Microsoft está enviando, né, esse recurso didático, mas já estavam tendo essa noção de que existia todos esses campos. Eu já dei aula de informática para gestantes carentes. E ver que a minha maior dificuldade ali, tendo o computador à frente delas, é que elas pudessem ler. Porque elas, embora estivessem com o primário, elas não sabiam ler. Então, como que você vai ensinar o básico, né? Então, esse professor, ele tem aí limitações financeiras, limitações, né, da própria contingência que ele vive. E não é recompensar, mas é dar recursos, de fato. Porque todos nós devemos fazer algo pelo nosso mundo para que ele se torne melhor. Ele está fazendo. Isso não deveria gerar uma recompensa, deveria ser algo natural. É verdade. Então, mas os meios para que isso possa acontecer, sim. São válidos, né, Hildo? É interessante a experiência, porque ele não tem limitação da vontade, né? E quando a gente tem a vontade, ainda que falte uma parte do veículo, você consegue construir um resultado gratificante. Isso em outros tantos campos a gente conhece, profissionais, pessoas, enfim, que faltam fisicamente, às vezes, uma parte do corpo, e ela usa outra e consegue atingir o mesmo resultado, quando não um resultado muito melhor. Agora, o que me chama a atenção é que quando você se determina a fazer algo, sempre se consegue um resultado positivo. Quando essas crianças aprendem
a questão de usar o Word ou qualquer outro mecanismo da informática, é porque sempre é um processo mental. Então, independente de você ter diante de você aquele equipamento, mentalmente você consegue absorver esse conhecimento e a partir do momento que você tem aquilo em mãos, você consegue desempenhar. Me chama muita atenção que as crianças de hoje, ao tomar 2, 3 anos, ao tomar um celular nas mãos, elas fazem um uso absurdo das tecnologias contidas ali, dos programas que são possíveis baixar os joguinhos. Aí a gente se pergunta, mas de onde elas estão trazendo isso? É verdade. Né? Porque não tem nem manual mais essas porcaria. Então ela liga e usa. É o mesmo processo que essas crianças... Ensina a gente, né? Ensina a gente a baixar lá o que eles querem, né? Então, é o mesmo processo. O nosso mental ou o nosso espírito, a partir do momento que ele é apresentado para um aprendizado, ele sempre vai ter condições de assimilá-lo, de aprender e futuramente de reproduzir. Inclusive, moralmente falando, é o mesmo processo. Então, expor as crianças sempre a um padrão moral elevado, sempre a um padrão moral que nos leve em direção à atitude do herói. Esse moço, ele tem muita atitude do herói, porque ele não está visando nenhum benefício próprio e ele não está brigando contra nada, mas simplesmente aproveitando a oportunidade que ele tem para estender o bem à sua volta. E a educação hoje em dia, ainda mais, né, é um desafio, né, cada vez mais. Quais são esses desafios, além desse exemplo, que nós encontramos aí, que os professores têm que superar cada vez mais, Hildo? E que eu acompanho nesse universo educacional, né, é que a minha geração, por exemplo, quando acessava a escola, pré-escola, primeira série, enfim, as nomenclaturas lá da época, nós chegávamos imbuídos de uma educação moral dada pelo nosso berço, mais especificamente por papai e mamãe. Então nós sabíamos regras, limites, obediência, enfim. Hoje as crianças chegam à escola e muitas delas carentes dessa base moral. E caberia, aspas, aos professores também se ocuparem disso. Então, se o professor for ensinar a parte moral, toda a parte de um conhecimento intelectual fica comprometida, porque é inviável que você consiga fazer isso. A questão moral é sempre uma responsabilidade da família, é sempre uma responsabilidade dos pais. Eu costumo dizer que a escola te ensina a grafar a palavra amor. O significado, cada família é que passa para essa criança, para esse filho, para esse jovem. Sem dúvida. Fala que para a escola ser o seu segundo lar, o lar tem que ser a primeira escola. Acho que a principal dificuldade dos professores é coadunar o interesse, porque o jovem hoje em dia ele dispersa muito rápido, né? O foco, né? Que isso que as aulas hoje em dia elas tentam trazer constantemente, visto que a adolescência ou a criança agora ela tem um foco muito aberto para muitas coisas ao mesmo tempo e por vezes para que você possa aprender você tem que destinar realmente um foco. E isso que é um desafio que os professores têm em sala de aula, manter o interesse ativo do aluno. É um desafio mesmo. Vamos com a Fernanda Fernandes, ela tem a coluna Minutos com Você, toda semana aqui no Manhã Boa Nova. Acompanhe. Minutos com Você, com Fernanda Fernandes. Dificuldades de tomar decisões. Você também passa por isso? Muitas pessoas passam por questão de inseguranças, incertezas ou por conta também de alguns registros, alguns arquivos de dores emocionais ou traumas que acabam deixando as pessoas completamente estagnadas, paradas muitas vezes, estressadas e até mesmo ansiosas. A dificuldade em relacionar-se também com a questão da culpa, do medo, do perfeccionismo também é um dos motivos. Mas deixa eu te contar uma coisa. Na grande maioria das vezes, as escolhas que nós fazemos não vão sair perfeitas, vão ter aí processos para a gente ajustar, realinhar, para que a gente alcance os resultados melhores dentro das nossas escolhas. A nossa dedicação é que vai fazer com que nós venhamos a atingir os melhores resultados possíveis. Conforme eu erro e eu acerto, eu vou então afiando o meu machado, eu vou ajustando as coisas para que nas próximas vezes eu consiga ter resultados melhores.
Não é inteligente e nem saudável da nossa parte fazer com que esses momentos nos paralisem e nos impeçam de tomar as nossas decisões, sabendo que nós vamos estar sempre em constante evolução e aprendizado e vamos estar ali sempre burilando, aperfeiçoando os processos que nós vamos fazer durante a vida, nas tomadas de decisões. Agora, quando passamos por situações em que a decisão tem que ser emergencial ou algo de grande importância para nós, a sensação é como se estivesse em vários lugares em lugar nenhum ao mesmo tempo. E ficamos completamente enfraquecidos nessa divisão por conta desse dilema. Sim, as indecisões retiram a nossa energia vital e aí fica difícil ter alguma clareza para tomar uma decisão ponderada. A indecisão nada mais é do que um conflito de partes discordantes de nós. Essas partes são uma espécie de subdivisão do nosso ego, a imagem construída de nós mesmos. Nós temos um eu criança, um eu caprichoso, perfeccionista, orgulhoso, etc. A paralisação e a estagnação acontecem por muitas vezes estarmos diante de um dilema, que vai exigir de nós muitas vezes renúncias. Eu vou ter que escolher uma parte ou outra. E quando envolve pessoas, então, a dor é muito maior, fica muito mais intensa. E frequentemente nós não estamos prontos para lidar com esses processos de despedidas e as suas consequências. Ok, então quais os caminhos que eu devo tomar para as tomadas de decisões serem mais tranquilas, mais serenas? O primeiro passo é diminuir esses conflitos internos para que nós possamos ter uma decisão mais lúcida, mais coerente e com menores julgamentos. A meditação é um passo que nos torna mais centrados. Voltamos a atenção para o nosso corpo, que faz o movimento de trazer as respostas mais fiéis e sensatas. Agora, algumas perguntas são muito importantes nós fazermos para nós mesmos para começar aí a entender esses processos que estão impactando as nossas tomadas de decisões. Uma das perguntas, por exemplo, é: que parte dentro de mim está sofrendo? Qual delas tem esse conflito? Do que eu não quero abrir mão, me despedir? O que eu estou rejeitando que eu não quero ver? Uma dica muito importante é você pegar uma folha e colocar as vantagens e as desvantagens da situação A e da situação B, ganhos e perdas que envolvem todo esse processo. Colocando na folha você racionaliza e as coisas ficam muito mais sensatas, ampliadas. Nós utilizamos, essa é uma das técnicas, né, que nós utilizamos dentro dos processos de coaching para as pessoas conseguirem aí realinhar as suas tomadas de decisões. Agora, é possível que esses conflitos para você ainda estejam muito inconscientes e você não consiga aí ter clareza nessas respostas, conseguir chegar no resultado mais aproximado. Então a indicação é que você busque um profissional voltado para as terapias para que você consiga entender melhor o que está causando, quais os movimentos internos, quais as questões internas dos seus conflitos que estão impactando no momento de você tomar uma decisão. Por vezes, esses momentos de indecisões, inseguranças, incertezas nas tomadas de decisões, se eles são muito constantes, podem estar, por exemplo, nas camadas mais profundas do inconsciente. E a constelação familiar pode ser um caminho para que você entenda isso de uma maneira mais profunda. Você pode estar vinculado a algum ancestral ou vinculado a algum processo, algum emaranhado do seu sistema familiar que você não se dá conta e por estar associado a isso, pode então estar de forma inconsciente impactando nos momentos em que você precisa tomar a decisão de forma mais assertiva. De qualquer forma, é importante entender que nada vai ser mudado do dia para a noite num passe de mágica. O caminho é começarmos a então buscar esse autodesenvolvimento, autoconhecimento, para que a gente participe de imersões, de processos, de terapêuticas que vão então ampliar o nosso entendimento, para que a gente consiga ressignificar esses processos e não venhamos mais a passar por essas questões que muitas vezes nos tiram do eixo, do equilíbrio e acabam impactando muito as nossas vidas. Mas tudo isso vai exigir de nós a disposição, a dedicação para a mudança dessa sintonia. O importante é que você dê o primeiro passo nessa jornada de encontrar o porquê que nos momentos das tomadas de decisões você se sente tão inseguro, insegura, isso causa tantos conflitos, impacta tanto a sua vida. Dê o primeiro passo que o universo com certeza vai colocar o chão embaixo. Aguardo você todas as terças às 14h30 no meu programa Descubra o Seu Caminho
pela Rádio Boa Nova, AM 1450. Até mais! Fernanda Fernandes, que volta na próxima semana, agradecemos a participação, e pelo WhatsApp já tem participação também, 985759580 é o nosso número para você enviar também o seu WhatsApp aqui para o programa. A Madalena de Araraquara está participando e diz: por favor, Hildo, o que fazer com a criança que tem pensamento acelerado? Gratidão, Madalena. E aí, Hildo? Que fazer? As crianças, praticamente todas hoje, têm um pensamento acelerado, porque eles são da geração touch, né? Eles pegam o dedinho e vão ali procurando os estímulos que interessam, enfim. Então, é sempre desejável que você remeta essa criança para o universo da imaginação, no universo da criatividade. Ainda que você intermedie isso com algum equipamento eletrônico, né? Mas com um número de horas controlado, você poder criar atividades de leitura, de desenho, de desenvolvimento de competências que não tem como ela ficar acelerada, porque é um processo de construção de si mesma. Nós ficamos extremamente acelerados porque nós estamos viciados em informação. Mas a informação, se ela não for articulada, ela não constrói conhecimento. Então, nós temos muita informação hoje em dia, mas pouco conhecimento, porque você não consegue articular ou entender como uma coisa constrói relação com outra. Então, colocar a criança para desenhar, fazer música, leitura, são atividades que centram, tranquilizam e, principalmente, constrói um intelecto, constrói um cidadão. E nós falamos dos desafios das escolas, mas tem desafios nas casas espíritas também. Quais são estes desafios atualmente e como superá-los aí, Adriana? A casa espírita ela recebe bastante aquele que vem pela dor, por necessidade de atendimento, mas depois ele fica para conhecer. Dentro desse conhecimento, o que eu noto assim, o conhecimento espiritual, ele necessita leitura, ele necessita realmente interesse, ele necessita pesquisa, avaliação. E às vezes essa sociedade touch, né, ela está muito recebendo tudo pronto, tudo mastigado, tudo já detalhado, e não está fazendo esse trabalho de ler e pensar, que é a filosofia, né, que é a proposta também do espiritismo. Então as casas espíritas têm essa dificuldade nos dias atuais, da pessoa estar comprando informações muito rapidamente, sem questioná-las, e muitas vezes não provém das fontes seguras, e está associando isso a um pensamento espírita, não é? Então, até existe um movimento que está resgatando um pouco mais, né, as bases fundamentais do espiritismo, porque já estavam tantas informações sendo impregnadas que já não eram mais espíritas, né? Já eram espiritistas. Então, é por isso que a gente tem uma dificuldade hoje em dia de dizer, olha, não, isso ainda não é assim, isso é uma situação que a sociedade criou, mas o espiritismo diz que não é assim. A pessoa, mas como não? Tal pessoa foi em tal lugar, aconteceu tal coisa. É um desafio discernir isso, né? Hildo? A gente lembra que a sociedade, de uma maneira geral, ela vende sempre o discurso do prazer, do gostoso, da satisfação a qualquer custo, a qualquer preço. Mesmo a população adulta, quando ela chega à casa espírita e começa a descobrir que ali tem um discurso de moralidade, de responsabilidade, de consciência, ela fica em conflito. Né? Eu já tive alunos dizendo que não iam continuar o curso porque, não. Agora que eu fico sabendo que essas coisas são erradas, que vão ter uma consequência futura, é melhor parar o curso por aqui. Não é isso que eu queria ouvir, né? Porque é muito mais fácil, por incrível que pareça, às vezes a pessoa seguir os valores dela e o que é imposto, ainda que ela se sinta culpada, do que ela se responsabilizar e passar a ter mais controle sobre a sua conduta, suas escolhas e o que ela realmente espera para a vida dela e deseja construir para a vida dela. Então, o nosso grande desafio é continuar apresentando um discurso de moralidade, por mais que a gente também fique tentado a desistir, porque às vezes você começa uma turma com 40 pessoas e chega lá em dezembro com 5. Não importa. Eu considero um resultado de muito sucesso, porque são 5 consciências a mais
que a gente conseguiu ganhar. Exatamente. E no dia 21 de abril, já está chegando, acontece o nosso 16º Encontro Amigos da Boa Nova. O tema central é Reconexão com Cristo. E temos aí os palestrantes confirmados, Alberto Almeida, o Denis Leite, o Manolo Quezada. E também tem aí um debate que vai ter o André Marosso e a presença do Hildo Rosa. Delmar Franco. Deusa Samu. E você pode participar, já corre lá para garantir o seu ingresso, já está acabando. Só ligar 0 Operadora 11 2458-3214 ou acesse o site mundomaior.com.br. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm um desconto especial, pode garantir mais ingressos com esse mesmo desconto, então é só você correr lá para garantir o seu lugar. E além disso, nós temos aí apresentações musicais, a Paula Zamp vai estar por lá, a dupla Ricardo e Eduardo, tem uma peça teatral que está sendo criada aí, vai ser criada exclusivamente para esse evento, então você não pode perder. Os pontos de venda tem também no Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, Rua Camomila 375, Jardim Helena, em São Miguel Paulista. Informações no 4117-1819, para você saber mais informações, que lá tem ingressos. Tem ingressos também no Arautos, que fica na Rua Fernandes Pinheiro, 298, no Tatuapé, em São Paulo. Informações 2294-0485, para saber os horários que você pode garantir aí o seu ingresso. Tem as caravanas também, a caravana Chico Xavier de Sorocaba, liga, fala com a Sônia, 0 Operadora 15 2104-9704. E a caravana Amigos da Boa Nova, da Zona Norte de São Paulo, a nossa amiga Ângela Miglioranza, sai lá do metrô Armênia, da Zona Norte, direto para o nosso evento. O telefone dela é 974179103, para você fazer parte aí do 16º Encontro Amigos da Boa Nova. Não perca essa oportunidade, vai ser muito bacana. Conhecer o Hildo, conhecer a Adriana, né, Adriana? Vai estar por lá? Vou estar lá também, encontrando a todos lá, com muito certeza. Bom. Vamos pro intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. Fique por aí. Com uma simples doação, você pode ajudar no tratamento de milhares de deficientes intelectuais. Quer saber como? Basta doar móveis, eletrodomésticos, eletrônicos e roupas diretamente no Mercatudo ou nos ligar que vamos até aí. A doação é levada para a central de recebimento para triagem. Depois de separar os objetos para reciclagem e restaurar o que for preciso, vendemos em nossos bazares. Todo o dinheiro arrecadado é revertido em roupas, medicamentos, alimentação e tratamento para os pacientes das casas André Luiz. Não deixe este ciclo acabar. Sua doação é transformada em qualidade de vida. Você que utiliza sistema Android ou iOS, agora pode ter acesso ao conteúdo da TV Mundo Maior no seu smartphone. Confira todo o conteúdo ao vivo ou gravado da nossa programação e tem acesso também à fanpage e ao nosso canal no YouTube. Para ter acesso exclusivo ao conteúdo, basta acessar a Play Store ou a Google Play no seu celular e baixar gratuitamente. TV Mundo Maior, levando a vida até você, agora pelo celular. Olá, amigos! Eu quero te convidar para o 16º Encontro Amigos da Boa Nova. O tema é fascinante: reconexão com Cristo. Nós lá nos encontraremos.
leitura, para mim, é a base de tudo. A educação que falta nesse país é porque as pessoas normalmente não leem. Agora, principalmente ler livros assim específicos de espiritualismo, de orientações, é fantástico. E o que eu mais gostei é que estão fazendo, inclusive, para criança. Eu, aos 4 anos de idade, frequentava um centro, ficava sentada quietinha lá, nunca tive medo, sempre me dei muito bem com a turma lá de cima. Então, vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso. Tomara que as pessoas aproveitem bastante. Jesus é dado como luz que resplandece nas trevas. Então, nós temos que fazer o quê? Iluminar as consciências. E essa campanha ilumina as consciências das pessoas que fazem parte dela. Se você transformar uma pessoa, você já transformou o mundo, porque cada pessoa vai divulgando, conta a história, entrega para uma outra pessoa. Eu tenho o hábito de acabar de ler um livro espírita e deixar assim num banco de jardim, no metrô, esquecido, sabe? Assim. E eu acho muito bonito. E se você puder ajudar materialmente, que beleza! Você ajudando a campanha, aquilo que você investe na campanha, você está investindo em você, porque nós temos o que damos. E a melhor coisa que nós podemos fazer é fazermos uma campanha de ajudar o bem. Então, vê quando é que você pode colaborar, ligue para o Clube Amigos da Boa Nova, para a Fundação Espírita André Luiz e pergunte como é que você pode fazer para colaborar com a campanha Espiritoteca. Deus abençoe a todos. Custa barato. Não vai pagar? É. Obrigado. Você tem 1 minuto? Sim, 1 minuto para salvar uma vida ou para evitar um aborto. Em 60 segundos, você pode amparar uma pessoa em desespero. 1 minuto, para muita gente, pode não significar muita coisa. Para nós, pode significar a regeneração do planeta. Que tal nos ajudar? É só 1 minuto. Financie 1 minuto da programação da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Só assim, a maior rede mundial de comunicação espírita pode atravessar esse momento de crise. Nossos custos com satélite, antenas de radiodifusão, profissionais de engenharia são altos, mas com 1 minuto de sua ajuda, podemos continuar. Com o mesmo valor de um lanche na maior rede de fast food do mundo, você financia 1 minuto de luz. Clube Amigos da Boa Nova, ajudando você a ofertar 1 minuto para salvar vidas, consolar corações e construir um planeta melhor. Anuncie conosco. Sua empresa associada a uma mensagem de paz para um público qualificado. Uma ação que pode trazer excelentes resultados à sua marca, produto ou serviço. Com um investimento à altura do seu negócio, você garante que seu produto possa ser conhecido por centenas de milhares de pessoas que acompanham a TV Mundo Maior através de canais abertos, pagos e pelo principal satélite do país. E isso sem falar nos quase 70 mil seguidores do Facebook e nos mais de 1.200.000 minutos assistidos de nossos programas mensalmente no YouTube. Em tempos de crise, reconhecemos o valor de uma parceria. Entre em contato conosco pelo e-mail anuncie@tvmundomaior.com.br. Com o seu investimento, continuaremos com a nossa missão de propagar a mensagem do bem. Este é o Manhã Boa Nova que está de volta, trazendo algumas notícias do dia. Os laudos da Polícia Federal confirmam o pagamento de propina de 15 milhões de dólares na refinaria Pasadena, nos Estados Unidos. E a lista de pré-selecionados do PFIES sai nesta segunda. Nessa modalidade, os bancos concedem financiamentos aos estudantes. E a América Latina deve crescer em média 2,6% até 2020. A estimativa é do BID. E também a Organização Pan-Americana de Saúde pede que países
países das Américas vacinem toda a população contra o sarampo. Casos da doença já foram confirmados na Venezuela, Brasil, Estados Unidos, Canadá, México e Peru. E a CBF confirma jogos de ida da quarta fase da Copa do Brasil para os dias 4 e 11 de abril. Atlético Mineiro e Ferroviário e Atlético Paranaense e São Paulo abrem os confrontos. Que pena que o Cláudio não está aqui, né? Meu tricolor. É. Mesmo assim, um beijo, Cláudio. Tamo junto, hein? Agradecimentos aos sócios do Clube Amigos da Boa Nova. Você que faz parte da nossa rede de amigos é sempre lembrado aqui no nosso programa. Hoje, em especial, a Ana Rita Casal e a Cleusa Gomes Egal, a nossa Cleuzinha aqui. Que legal, sócios desde 2000, né? Um beijo pra você. A Cleusa é a nossa assistente aqui do André Marosso, então um beijo pra ela. Que bom que você é sócia há tanto tempo. E também pra Ana Rita Casal. Beijos também pra Neuza Maria S. e Renata Gomes Paiva, sócias desde julho do ano passado. Nossos ouvintes, nossos telespectadores, sempre acompanham o trabalho da FEAL, Fundação Espírita André Luiz, e acreditam na causa, por isso fazem parte do Clube Amigos da Boa Nova. Se você ainda não faz parte, aproveita essa oportunidade e ligue 0800 12 18 38 para fazer parte do clube e também acesse o site amigosdaboanova.com.br para participar, saber como fazer parte aí do Clube Amigos da Boa Nova, tá bom? Aproveite esta oportunidade. Agora tem arte e espiritualidade aqui no Manhã Boa Nova. Vamos acompanhar. Arte e espiritualidade com Celso Santos. O convidado de hoje é Fábio De Luca, integrante da Companhia Amigos da Luz do Rio de Janeiro, que tem levado a mensagem espírita por meio dos seus espetáculos teatrais, como também por intermédio dos vídeos do canal Amigos da Luz. Fábio, seja bem-vindo. Opa, Celso, grande abraço para você, um grande abraço aos ouvintes da Rádio Boa Nova, um prazer estar mais uma vez batendo esse papo contigo aqui. Muitos conheceram o trabalho de vocês pelos vídeos. Dentro desse processo, existiu alguma dúvida, uma certa resistência ou um certo temor por pensar como seriam as reações dos espíritas nesses vídeos com bom humor? As reações, né, dos espíritas, então. A gente ficou preocupado com relação às peças. A primeira peça que a gente fez foi Morrendo e Aprendendo. E essa peça não é a adaptação de um livro já psicografado. E a gente, percebendo pelas peças que tínhamos assistido espíritas até então, em sua maioria eram adaptações de livros já consagrados do movimento espírita. Muitos deles psicografados pelo Chico e por outros tantos médiuns aí. E a gente acabou optando por um texto autoral, né, uma comédia que nós mesmos criamos. E como nesse momento ainda éramos no grupo só homens, não tínhamos mulheres, nós fazíamos os papéis femininos. Então, a gente ficou meio cabreiro e falou assim, bom, já é comédia, né? Será que o povo vai achar que a gente está debochando e tal? Já era um medo. O segundo, nós estamos homens fazendo papel de mulher. Será que isso vai ser bem compreendido pelos espíritas? Alguns estão conservadores e tal, são ortodoxos. E qual não foi a nossa surpresa quando a peça foi super bem recebida? Então, a gente começou apresentando ali pelos centros de Nova Iguaçu, que é um município do Rio de Janeiro, onde a maior parte do grupo morava. E aí o pessoal abraçou assim, de uma maneira tão carinhosa, né? E mais uma vez a gente percebendo que o espiritismo e as pessoas envolvidas com o movimento espírita, embora possa parecer que não para muita gente, porque são pessoas assim, como até eu imaginava, pessoas mais conservadoras, ao contrário, tem muita gente aberta ao novo, disposta a experimentar outras maneiras de divulgação do espiritismo. Então foi muito bem recebido. E a mesma coisa aconteceu com os vídeos. A gente teve até alguma crítica ou outra natural, não dá para agradar todo mundo, e as críticas são excelentes também para nos fazer refletir sobre o trabalho, sobre a qualidade, né? Então, os vídeos também foram muito bem aceitos. Aí a gente ficou muito feliz. Bacana, Fábio. Muito obrigado pela sua participação. Grande abraço. Abração. Pintores, escultores, compositores, poetas irão buscar no Espiritismo suas inspirações e ele fornecerá, porque é rico, é inesgotável. Obras póstumas, Allan Kardec. Amanhã, aqui no Manhã Boa Nova, mais informações sobre arte e espiritualidade. Até amanhã.
Amanhã está de volta a Arte e Espiritualidade. Na próxima quarta-feira, dia 28 de março, acontece mais uma Blitz FEAL. É isso mesmo, José Damião e a equipe da Fundação Espírita André Luiz estarão no Grupo Espírita Manuel Bento, localizado na rua Alfredo Pujol, 79, em Santana, do meio-dia até às 6 da tarde. Você que está acompanhando a nossa programação, sempre, né, ligadinho na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, compareça lá para ganhar o nosso brinde exclusivo, o nosso adesivo também, adquirir ingressos para o 16º Encontro Amigos da Boa Nova, e também vocês vão, os 4 primeiros compradores vão aí receber brindes exclusivos, esses que garantem os primeiros ingressos para o nosso encontro, tá bom? Além disso, você preenche o formulário no local e vai concorrer a diversos prêmios especiais. Um dos prêmios também será um par de ingressos para o encontro e você vai concorrer. Aqui no Manhã Boa Nova nós vamos fazer esse sorteio, tá bom? Então compareça na próxima Blitz. É quarta-feira agora já, tá bem pertinho, é só correr lá. Em Santana, bem pertinho do metrô Santana, o Damião, a equipe do clube vai estar aguardando aí a sua participação, a sua presença. Rua Alfredo Pujol, 79, no Grupo Espírita Manuel Bento. É isso aí. E os estudantes brasileiros devem levar mais de 260 anos para atingir proficiência em leitura dos alunos de países desenvolvidos. Em matemática, a previsão é que eles atinjam o mesmo nível em 75 anos. Os dados são de um relatório divulgado pelo Banco Mundial, e o teste é realizado a cada 3 anos e avalia uma série de questões, como o conhecimento dos estudantes em ciências, leitura e matemática. O relatório destaca que escolaridade e aprendizagem não estão necessariamente correlacionadas. Os dados mostram, por exemplo, que 125 milhões de crianças em todo o mundo não possuem conhecimentos básicos de leitura e matemática, mesmo frequentando a escola. Sem contar com os 260 milhões que não estão estudando. O Banco Mundial menciona ainda casos de países que promoveram novas políticas e reformas na educação e conseguiram melhorar seu desempenho em avaliações mundiais, como Peru, Vietnã e Coreia do Sul. E este país, por exemplo, contava com taxas baixíssimas de alfabetização na década de 1950, mas conseguiu superar esse índice e ter sucesso em rankings recentes. Alguns países de terceiro mundo, eles tiveram seus índices aí melhorados conforme a notícia. Mas o que ainda precisa ser feito no Brasil para seguir a mesma tendência, Hildo? A gente estava falando ainda há pouco de correlacionar os temas, né? Nós temos aqui ainda o péssimo hábito de não valorizarmos a política. E quando você não considera as questões políticas, você acaba, muitas vezes, entregando o país para aquele que te considera menos ainda. Então, estarmos atentos ao aspecto político, em quem você vota, porque você vota, qual é a plataforma dessa pessoa. Ah, votamos. Ótimo, agora a gente acompanha, né? Legal, que tem o feriado, nós vamos lá para o churrasco, para a breja, mas é mais do que isso. Depois que você votou, é acompanhar aquele que foi merecedor do seu voto, para ver se as políticas pela qual ele se elegeu estão sendo cumpridas. Então, acredito que a gente mude esse quadro, essa realidade, a partir do momento que nós assumirmos o nosso engajamento político. Adriana? Eu vejo 2 lados, né? Um é que o tempo de matemática, de alcance dos países, né, desenvolvidos é menor do que a da leitura, né, comum. O ano passado tivemos engajamento de mais de 55 mil escolas nas Olimpíadas de Matemática. Isso é maravilhoso, é um estímulo que se deu a uma área que geralmente era muito deixada de lado. A matemática não era apreciada por nenhuma criança, eu lembro, ela é evitada, né? E está se estimulando esse nível, porque a gente sabe que o pensamento lógico ele é construtivo também. E precisa realmente... A matemática, a gente fala que é a ciência perfeita, né? Você jamais teve na matemática algo que ela foi desenvolvida e que ela foi depois descreditada. É o raciocínio lógico. E eu vejo o engajamento dos adolescentes nessa proposta de Olimpíadas de Matemática, que significa o interesse em realmente conquistar algo diferenciado. Tudo é matemática, inclusive nesse meio, hoje em dia, dos jogos, da eletrônica. Com programação, se sabe realmente, né, que a matemática é imprescindível, mas, de contrapartida, eu que trabalho com atividade também social, eu percebo que é evidente
Nosso sistema de ensino, como foi aplicado, sem avaliação constante, foi continuada, né? O aluno passava de ano sem precisar realmente alcançar um nível de nota, foi péssimo. Porque isso demandou que, sim, o aluno não aprendeu a ler, ele não aprendeu o básico, ele não tem o mínimo de informação da escola. Outro dia eu vi uma matéria absurda no Face em que os jovens estavam acreditando, que era misturar, cortar uma banana, cortar um kiwi, amarravam os dois juntos e plantavam na terra e dali daria a fruta, metade banana, metade kiwi. E eles estavam acreditando nesse experimento. Eu falei, gente, o máximo que isso pode dar é adubo, pelo amor de Deus. Mas por quê? Não se teve o básico na escola. O básico não foi oferecido. Então, precisa se rever, sim, a avaliação constante do ensino. O aluno tem que mostrar realmente que absorveu o conhecimento, ele tem que ser... mas isso é limitante, isso não avalia o potencial do aluno. Mas também foi provado que também não deu certo. Então, retomar talvez uma nova proposta ou a antiga. Mas da forma como foi elaborado nos últimos anos, não. E o papel da educação aí na evolução do ser humano, qual que é? Kardec, ele, através dos espíritos, ele fala, né, que você tem que se instruir moralmente e também do conhecimento. O conhecimento não pode caminhar tão distante assim, porque o conhecimento, ele modifica todas as questões, até morais, de uma sociedade. Pensa que, muitos anos atrás, eu cito sempre isso nas palestras que eu dou, uma das leis sanitárias de um país da Europa era que se permitisse abrir a janela e seus dejetos eram jogados na rua. Era permitido, mas você só tinha que gritar antes que você estava jogando. Isso era uma lei Pelo sanitária. menos isso, né, Hildo? Então, aquilo ficava espalhado. Que coisa, o conhecimento diz o quê? Contaminação, todo tipo de doença, toda a proposta... Né, como que você demandaria para se desfazer daqueles dejetos? O conhecimento liberta de uma série de questões. E moralmente também, o que isso representaria na sua sociedade? Então, o homem ele tem que evoluir espiritualmente no sentido moral e no conhecimento, sim. Ele não pode abrir mão do conhecimento acreditando que a humildade somente o faz crescer. Hildo? A gente lembrar que a religião e a ciência caminham juntas, né? Não há nenhum antagonismo entre ambos. E a doutrina espírita nos fala isso, que ela pode confrontar a ciência ou ser confrontada pela ciência a qualquer momento. Então, isso significa que nós temos que buscar os conhecimentos que fazem parte da nossa vivência aqui na Terra, e isso também nos impulsiona para um conhecimento moral e espiritual, consequentemente, porque quanto mais a gente se organiza aqui, mais a gente quer beber numa fonte ainda superior. Com certeza. De que maneira que a doutrina espírita, as instituições espíritas, elas podem auxiliar aí no processo de educação do espírito eterno? Então, a doutrina é mestra, excelente nisso, porque a doutrina espírita sempre está mostrando para nós uma coisa que hoje em dia o jovem não tem muita consciência. Toda e qualquer escolha que nós fazemos na vida, ela tem uma consequência. Algumas escolhas vão nos afastar de uma condição mais feliz e outras escolhas vão nos aproximar de uma condição mais favorável, mais feliz, de uma elevação maior. A doutrina espírita vem e nos deixa muito claro qual é a diferença de uma situação ou de outra. Quando nós pensamos num prazer que vem antes, que é normalmente o que nos vendem hoje, normalmente as consequências são danosas. Mais ou menos assim, eu posso fumar o quanto eu quiser, beber o quanto eu quiser e não respeitar a minha sexualidade o quanto eu puder. Mas os jovens hoje fazem isso como se não tivessem consequências. A doutrina espírita diz e vem. Vem e nos diz, vale a pena você disciplinar todo e qualquer impulso que você tenha para você não sofrer sérias e graves consequências no futuro. Isso é o momento... No momento, o mais importante que a doutrina vem nos trazendo, mostrar que há uma consequência para toda e qualquer escolha que nós venhamos a fazer na vida. Adriana. É exatamente isso, essa consequência. E você vê que é ensinado ali na doutrina espírita que foi passado por milênios que você cometia uma falha, você pedia perdão e você estava absolvido. Aí você aprende que não, que você gera uma consequência que vai para o universo, essa consequência retorna. Essa consequência não atinge só você, é uma cadeia de situações que atinge milhares de pessoas, muitas vezes sem você perceber. Dizem que um bater de asas desse lado causa um tsunami no outro lado do planeta. Então, sim, você tem a consequência do coletivo,
que o seu ato gera, assim, não só para você, em posterior vivência, mas para outros também. Agora vamos com a coluna Integração do Dario Arantes aqui no Manhã Boa Nova, trazendo informações para nós. Confira. Integração com Dario Arantes. Olá, amigos. Eu sou o Dario Arantes e venho hoje abordar o tema família. Os espíritos agrupam-se em famílias espirituais, isto é, grupos de espíritos mais ou menos numerosos que se encontram na mesma faixa evolutiva. São os chamados espíritos simpáticos, ou espíritos que simpatizam-se entre si, que sentem afinidades entre si, derivada da sintonia vibratória em que se encontram na mesma faixa evolutiva. Quando voltam à Terra, esses espíritos pertencem a uma determinada família espiritual. Podem estar reencarnados em vários locais, cidades, países, podem por vezes encontrar algum desses companheiros na sua própria família carnal. Outras vezes encontram mais facilmente fora dela, da mesma família. A família carnal funciona como um pequeno laboratório onde se encontram os sentimentos, objetivando a paz interior, a tranquilidade íntima, onde podemos encontrar seres amigos ou inimigos provenientes do nosso passado. Nesse sentido, as famílias carnais são passageiras, mudam de acordo com as necessidades evolutivas de cada um, podendo, numa próxima reencarnação, voltarmos juntos de novo ou não. O verdadeiro laço familiar é, pois, o laço dado pelo espírito, pelos sentimentos, e não o laço de sangue. Neste sentido, a família afigura-se como abençoada escola onde se encontram amigos do passado para se apoiarem mutuamente em um conjunto, aprenderem, e inimigos do passado para, através de laços de sangue, aos poucos irem diluindo as clivagens que criaram em vidas anteriores. Assim surgem as simpatias naturais, onde aquele familiar, as antipatias naturais com um ou com outro membro da família. Curiosamente, jovem, amigos já tinham dado a resposta à sua oportuna intervenção, ao dizer desde que se conhece o espiritismo, o ambiente familiar está muito melhor, os pais não discutem tanto, notando-se uma franca melhoria no relacionamento interpessoal familiar. Amigos, a família feal, vamos valorizar a família. Isso aí, Integração, a coluna tá de volta aqui na próxima semana. Só mandando um beijo então para Penha Cabral, que tá no nosso Facebook, que vão acompanhando o programa. Penha. Beijo para Penha, para Nana Ruiz Pérez, a Fernanda Fernandes também participou, dizendo que além das as citadas que nós falamos aqui, né, tem também o Reiki no SUS, e a Adriana falou sobre isso no começo do programa. A Terezinha Antunes, a Rita Bernardo e a Deise Mansano. Bom dia, seus lindos, já estou com saudade de todos. Gratidão pelas vibrações, beijos. Boas vibrações sempre para você, Deise. Estamos com saudade, viu? Um beijão para você, para todo mundo por aí. E obrigada, agradecendo aqui a participação. Obrigada, Adriana. Obrigada, Vanessa, Hildo. Obrigado. Estou aqui contando os dias para chegar dia 21, viu?